são, né, porque é difícil para a gente trabalhar, né? Muitas vezes a gente tem conhecimento, mas não coloca em prática em nada que a gente sabe. É isso aí. Tranquilo. Você pode ser a próxima, Angélica, por favor? Posso sim. Bom, meu nome é Angélica. Eu ultimamente ando meio distante do espiritismo, mas sempre procuro ler, fazer. Já fiz alguns cursos em algumas casas espíritas, mas eu nunca terminei. Eu parei, acho que no último que eu fiz no primeiro mediúnico. E eu acho que esse curso é muito interessante. Eu acho que ele agrega muito para quem não tem tempo, para quem não quer estar tão distante assim da espiritualidade. E foi por isso que eu decidi fazer também. Eu trouxe minha mãe para fazer comigo também. E é isso. Maravilha. Cecília, você pode ser a próxima? Posso sim. Meu nome é Cecília, tenho 19 anos e eu tive contato com a doutrina faz um pouco mais de um ano e é o primeiro curso que eu estou fazendo. Não pretendo parar, pretendo continuar estudando. Esse que iniciamos hoje é o segundo, Cecília. É o segundo, mas assim, primeiro contato. Maravilha. Silvinha, pode falar agora? Posso. Meu nome é Silvia, tenho 61 anos. Eu conheci a doutrina através do meu irmão e da minha cunhada. É ex, mas é cunhada. Foi cunhada um dia, será sempre cunhada. E aí, ela me levou na casa André Luiz. Eu fiz um introdutório várias vezes. Aí consegui passar para o primeiro, mas não dei continuidade. Aí vim frequentar a casa aqui na Padre Saboia e me adaptei, gostei. Aí comecei estudo com você e eu acho que eu me melhorei bastante em relação à reforma íntima. Me ajudou muito. Gratidão. Muito bem. Dona Inês? Oi, boa noite, Irene. Meu nome é Inês. Eu estou na doutrina há pouco tempo. Tô aí aprendendo um pouquinho de cada vez para ver se me melhora um pouco, igual a Silvia disse, né? Estamos aí. Estou gostando muito do curso. Estou Firme e gostando. forte. Sim. Maravilha. Você poderia comentar brevemente, Eliana? Sim. Meu nome é Eliana. Eu estou aqui para aprender. Eu fiz um curso em São Paulo, mas não terminei também. Fui voluntária e agora, como eu estou longe de São Paulo, eu estou fazendo com você. Então, eu estou adorando. Estou aprendendo muito, Irene. Obrigada Bom? pelo comentário. Temos a Idália, que é nova integrante do grupo. Você poderia fazer um breve comentário, Idália? Oi, Irene, boa noite a todas. Fiquei feliz porque eu vi em algum grupo que eu participo, você fez uma divulgação e me interessou. Eu falei, aprender e aprender coisas boas, né? Nunca é demais. E aí a gente conversou pelo WhatsApp. Aí eu falei, então eu vou fazer, até porque eu estou num momento assim também desafiador. Eu estou cuidando da minha mãe que tem demência. Então, essa questão aí da reforma íntima é um assunto que permeia as nossas vidas e que a gente precisa dar muita atenção, né? Então, eu sou muito grata, agradeço seu carinho, sua atenção, e é isso, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço pela sua participação, e é sempre o caminho certo. A gente estando ligada assim com a espiritualidade, recebe todo o amparo e a sustentação necessária, e a vida fica mais leve, mesmo nas grandes adversidades. Verdade, é isso aí. E você, Cleia Pires, gostaria de fazer algum comentário?
Bom, vamos então iniciar, né, a nossa aula. Como eu expliquei para vocês que terminaram o preparatório, nós tínhamos apenas a parte A e B e depois a parte de atividades. Esse primeiro ano, ele tem uma parte a mais. Então, nós teremos a parte A, B e C e teremos a parte de atividades. Então, nas aulas anteriores, nós sempre iniciávamos pela correção do questionário de fixação da aula anterior. Como a prioridade é o conteúdo, porque eu assumi o compromisso de estar terminando às 10 horas, nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos fazer primeiro o conteúdo e depois, o tempo restante, nós vamos para as atividades. Então, foi uma pequena inversão de valores, mas eu quero crer que não vai fazer muita diferença, que nós conseguiremos estar verificando esse questionário de fixação completamente. Como eu disse anteriormente, as atividades são sugeridas, não é obrigatória, né? Não coloco selinho e não selinho para ninguém que deixe de fazer, mas eu falo sempre da importância de poder fazer quando puder, sempre que puder. É uma turminha que sempre faz, porque quando a gente vê o conteúdo e depois quando a gente se propõe a responder as questões, a procura pela resposta, a formulação da resposta fixa muito mais o conteúdo do que quando você vê apenas ali na aula. Então, é uma maneira de reestudar. E dentro dessas atividades de fixação, nós temos sempre uma frase reflexiva de reforma íntima. Essa frase, ela pode ser feita, ela não é também obrigatória, mas eu sempre friso que para quem não faz, está perdendo um grande tesouro na sua vida. Eu diria que é mais importante essa frase do que todo o questionário de fixação. Porque a gente coloca uma situação extraída de um livro de reflexão da doutrina espírita e a gente se posiciona em primeira pessoa do singular a respeito da frase. Então, é uma forma de eu me posicionar naquela situação sugerida pela frase da minha vida no cotidiano. Por isso é que eu acho muito importante. E sempre em primeira pessoa, por quê? Porque quando nós vamos nos posicionar a respeito da nossa atitude no dia a dia, é normal nós colocarmos nós, a gente, todos termos assim que não individualiza você como único agente daquela situação. Isso é uma forma de não assumir plenamente a responsabilidade sobre aquilo. Então, a resposta tem que ser sempre em primeira pessoa do singular e sempre buscando retratar como que você se encontra frente à atitude sugerida na frase. Eu entendo que tem algumas pessoas que não gostam de compartilhar sua intimidade e que provavelmente não faça por conta disso, mas eu acredito que quem não quer compartilhar a intimidade, por exemplo, comigo, porque as pessoas costumam me mandar no privado, eu leio e eu comento em cima, com muita franqueza, tudo à luz do espiritismo, o posicionamento, e se a pessoa se sente à vontade para fazer mais alguma colocação, a gente tem sempre uma troca. Então, tem essa modalidade de me mandar no privado. Antes, tinha algumas pessoas que comentavam o que escreveu aberto na aula mesmo. Depois, aos poucos, essa prática foi se deixando. E eu espero que, conforme eu diga, tem pessoas que façam a frase, mesmo que não compartilhe, tenha num caderno, que coloque em primeira pessoa do singular, que seja sincero na sua reflexão, porque vai notar que no decorrer do curso, daqui 6 meses, 5 meses, daqui 1 ano, quando estivermos fazendo o segundo ano básico, você vai notar a diferença na sua linha de conduta e de pensamento quando você relê uma mesma resposta. Então, essa frase da reflexão, da reforma íntima, é tão importante quanto o conteúdo em si. E sempre que tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Como eu falei, eu estou disponível o tempo todo no WhatsApp. A qualquer momento, posso não responder na hora, mas eu respondo rapidamente. Geralmente, o dia que eu estou mais ocupada é de quarta, que é o dia que a gente faz a aula, porque fora das minhas atividades do cotidiano,
eu sempre dou mais uma estudada no que eu preparei, no que eu fiz, da apostila, e aí fica um pouquinho mais corrido. Tem algumas pessoas que acabam me mandando a frase 2, 3 horas antes da aula, e realmente eu não consigo ver naquele dia, mas eu vejo no outro. Então, vamos assim iniciar, de fato, a nossa primeira aula. Vou colocar aqui para compartilhar a tela. Vou mudar o layout aqui primeiro. Então, aqui está certinho, está compartilhando para vocês, né? E vamos iniciar, então. Durante a apresentação, eu não fico com muito acesso se alguém levantar a mão ou alguma coisa assim, então eu sempre dou, entre um tópico e outro, a oportunidade de perguntar, de comentar. Fique sempre à vontade, nunca atrapalhe. Bom, então, vamos iniciar a nossa primeira aula do estudo do curso básico de Espiritismo, primeiro ano, da Federação Espírita de São Paulo. Então, nós temos na nossa parte A, o tema Espiritismo, antecedentes da codificação. Na parte B, Espiritismo e Espiritualismo. Na parte C, Espiritismo, Filosofia, Ciência e Religião. E na parte D, as atividades que eu mencionei. Amanhã, eu estarei postando do grupo a aula que vai ficar gravada no canal do YouTube. E vou disponibilizar também o PDF desses PowerPoint, sempre, toda semana, que acaba formando uma espécie de apostila para vocês. E ressaltando as atividades, tá? Então, podem ficar tranquilos que nada fica perdido. Então, vamos aqui à nossa parte A. Espiritismo, antecedentes da codificação. Aí nós temos aqui uma fotinha, que vocês veem que é uma mesa, e essa mesa, ela, pela imagem, você pensa que ela está meio que caindo, mas ela está, na verdade, simulando o fenômeno que começou um pouco antes de Kardec assumir a questão da codificação, que é o fenômeno das mesas girantes. Então, aqui está fazendo uma demonstração do pessoal fazendo um questionamento e a mesa respondendo através de batidas, conforme o alfabeto que eles formaram. Então, só para ilustrar que essa imagem se refere a isso. Os fenômenos espíritas datam desde as mais remotas épocas da antiguidade e estão disseminados no tempo e no espaço. Estão presentes tanto entre os povos mais selvagens quanto aos homens civilizados, muito embora, em algumas épocas, tais fenômenos tivessem uma presença mais acentuada, assumindo inclusive um caráter mais definitivo, como que prenunciando a eclosão de um novo ciclo para a humanidade. Então, com isso, nós vimos que mesmo antes de se falar a respeito de fenômenos espíritas, de mediunidade, quando esses conceitos não faziam parte da sociedade, do dia a dia das pessoas, eles ainda assim eles existiam. Só que as pessoas tratavam isso muito mais assim como uma questão de crendice, com muito tabu, com muito medo, com muito folclore. Então, sempre se ouviu falar em casa mal assombrada, em assombração e coisas do gênero. Então, era tudo tratado assim nessa base muito grande do medo e do misticismo. Mas esses fenômenos, mesmo que isoladamente, mesmo que esporadicamente, em comparado ao depois do advento das mesas girantes, eles sempre aconteceram. E aqui diz que é como se fosse um prenúncio da eclosão de um novo ciclo para a humanidade, que na verdade foi o advento do Espiritismo, que nós sabemos que é a terceira revelação. Né? No curso anterior nós vimos e veremos também nesse aqui, mas só para fazer uma alusão a quem não participou, nós temos a primeira revelação, que é a revelação de Moisés, que trouxe os 10 mandamentos e que ensinava através do respeito a Deus, como medo, como punição e coisas assim. Depois nós tivemos a segunda revelação, que é o advento de Jesus, que veio trazer o Deus Pai amoroso, misericordioso, e trouxe a lei do amor,
todos os testemunhos que vocês já sabem que Jesus nos trouxe, todos os ensinamentos há mais de 2000 anos, constituiu-se a segunda revelação. A terceira revelação foi o que Jesus anunciou, que ele não poderia dizer tudo, porque as pessoas na época não estavam preparadas para receber esses ensinamentos. Mas que no momento propício viria a terceira revelação, que seria o Espírito Consolador, a doutrina consoladora, que é o advento do Espiritismo, que surgiu, na verdade, 1857 anos depois desse anúncio, mas veio. Então, esse prenunciando a eclosão de um novo ciclo seria a terceira revelação, que é o advento do Espiritismo. Aí, continuando. Os traços de interferência dos espíritos ocorridos desde as origens do homem diferem dos antecedentes do Espiritismo, porque enquanto aqueles se apresentaram como casos esporádicos, esses últimos têm as características de uma invasão espiritual organizada. Na França, com um determinado objetivo, preparar ambiente para o advento da terceira revelação. Então, quando diz aqui, entre aspas, né, uma invasão espiritual organizada, realmente o foi, porque foi com o intuito de trazer realmente a terceira revelação. A época que costumava-se fixar como marco inicial da história do Espiritismo é o fenômeno das mesas girantes, que é exatamente o que essa foto ilustra. Na França, paralelamente aos fenômenos produzidos a partir de 31 de março de 1848, no viralejo de Wadesville, em Rochester, nos Estados Unidos, por intermédio das irmãs Fox, que são, assim, as irmãs bem famosas dentro da história do Espiritismo. Aí nós vamos para os precursores, que faz parte dos antecedentes da codificação. Então, um dos precursores é o Swedenborg. Emanuel Swedenborg é considerado um dos pioneiros a anteceder a invasão dos espíritos no mundo físico. Não só por ter sido um médium vidente de grande potencialidade, mas também pela verdadeira antevisão dos princípios básicos da doutrina espírita, em que se constituiu sua teologia. Era dotado da chamada vidência à distância, na qual a alma emancipa-se do corpo e vai buscar informações à distância, voltando com notícias do que passou nesses lugares. Então, esse é um tipo de mediunidade que nem todo mundo tem. E ele, como um precursor do espiritismo, já tinha na época, era algo bem diferenciado. Provavelmente. A gente pode falar que é um desdobramento consciente que ele fazia? Eu não creio que aqui seja especificamente o desdobramento consciente, como faz o Wagner Borges, que a gente vê aí no YouTube, né? Tem um outro precursor que se encaixa mais nesse sentido. Nesse caso da vidência à distância, ele consegue projetar e ver telas mentais ali na frente e trazer as notícias. É mais ou menos, guardadas as devidas proporções, quando a gente está assim, num trabalho numa casa espírita e a pessoa começa, dentro de uma assistência, a falar assim: eu vejo que tem algo que precisa ser retirado na casa da assistida. Então, o dirigente fala, se liga, vai até lá e traz. Então, você segue aquela intuição, segue aquela projeção e mentalmente faz o trabalho. Muitas vezes, o médium consegue visualizar qual é a parte da casa, se está do lado da cama, se está no sofá, alguma coisa assim. Então, é uma vidência, ele está vendo a distância e consegue trazer esse resultado. Mais na frente, quando nós falarmos do outro, você vai ver a diferença. Swedenborg afirmou a pluralidade dos mundos habitados e a inexistência de penas eternas, bem como outros postulados semelhantes aos da doutrina espírita.
Para ele, anjos e demônios eram seres humanos que haviam vivido na Terra, respectivamente, espíritos altamente evoluídos e espíritos retardatários. Embora os acontecimentos mediúnicos vividos por Emanuel Swedenborg fossem fatos isolados dentro de sua época, eram, contudo, indício de forças latentes que estavam por eclodir em futuro bem próximo. Então, como naquela época não existia assim um estudo sequencial, um estudo organizado da doutrina espírita, ele tinha as suas conclusões, baseadas provavelmente da própria experiência mediúnica dele de vidência, né? Que ele afirmava que afirmou a pluralidade dos mundos habitados, que é o que a doutrina espírita prega, a inexistência de penas eternas, que é o que as demais religiões pregam, no caso o catolicismo, que se você desencarna, ou você vai para o purgatório, você vai para o inferno, ou você vai para o céu, e aí você não sai daquilo, então é uma pena eterna, e ele falou a respeito dessa inexistência, bem como outros postulados semelhantes ao da doutrina espírita. Para ele, anjos e demônios eram seres que haviam vivido na Terra. Isso também está correto, porque nós vamos evoluindo nas diversas passagens por diferentes estágios evolutivos reencarnatórios. Respectivamente, espíritos altamente evoluídos e espíritos retardatários. Altamente evoluídos é complicado de se afirmar, né? O espírito mais evoluído que esteve entre nós foi Jesus. Temos alguns espíritos missionários que reencarnaram com missões grandes, específicas, como é o caso de Chico Xavier, como é o caso do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do que faleceu recentemente. Divaldo Franco. Isso, esse da Mansão do Caminho, entre outros. Então, a gente tem muito mais espíritos retardatários, né? Que até nós vimos no curso preparatório, que nós estamos agora praticamente no limiar do período de expiação e provas para a regeneração, e que haverá, e já está havendo, um grande exílio dos espíritos que não estão com a energia adequada para habitar a Terra numa próxima encarnação como regeneração. Então, eles são recambiados para outros mundos. E nós vimos na doutrina espírita que isso já aconteceu através dos exilados de Capela, que na época também passou para um estágio mais evolutivo, e aqueles que não estavam energeticamente adequados à vibração do planeta foram recambiados para a Terra, que era um planeta inferior. Então, nesse exílio, os espíritos vêm com muito conhecimento intelectual, tecnológico, que ajuda o alavancar científico, acadêmico do planeta para onde eles vão, só que eles se sentem deslocados, porque não tem aquilo que no seu íntimo eles tinham, que eles gozavam anteriormente, porém, a experiência é adequada para que eles possam crescer moralmente, e não apenas intelectualmente. E assim, quando alcançarem um estágio necessário, podem reencarnar em outros mundos. E aí, continuando, tem o Irving, entre 1830 e 1833. Então, vocês vejam que essas datas, elas são 3 décadas, praticamente, antes do período de Kardec e da codificação. Nova experiência psíquica ocorre dessa vez com Edward Irving e com membros de sua igreja escocesa. Pastor protestante, então vocês vejam que era algo que realmente estava começando a chamar atenção, independente do credo, né? Pastor protestante, grande estudioso bíblico, desenvolveu num grupo fechado estudos que levaram a manifestações internas. Em 1831, ocorreu o boato que membros da congregação tinham sido tomados de maneira estranha em suas próprias residências, e durante uma própria celebração, o culto foi interrompido por gritos de um possesso. Nesses fenômenos, há sinais de verdadeira força psíquica atuando no mundo material. Então, com tudo isso,
já vai se mostrando a existência de algo além da matéria, algo que envolve esse psiquismo, o sobrenatural, e que atua no mundo material. Então, as pessoas já foram sendo chamadas a atenção para isso. Então, era realmente um preparatório para o período da codificação. Os Shakers. Além desses incidentes isolados, da igreja de Irving, houve uma outra manifestação psíquica naqueles dias. Foi o desabrochar de fenômenos espíritas nas comunidades Shakers dos Estados Unidos. Os fenômenos se iniciaram com costumeiros sinais de aviso seguidos pela obsessão de quando em vez de quase toda a comunidade. Os principais visitantes eram espíritos de índios peles vermelhas, que vinham em grupo como uma tribo. Os Shakers contavam com um homem de notável inteligência, chamado F.W. Evans, que juntamente com seus companheiros, depois da primeira perturbação física e mental, causada pela irrupção daqueles espíritos, puseram-se a estudar o que aquilo realmente significava. Chegaram então à conclusão inesperada de que os índios não tinham vindo ensinar, mas sim aprender. Então, eles foram intitulados de Shakers, e era uma comunidade indígena que se manifestavam com o intuito de aprender. E como Deus sempre aproveita tudo que acontece naturalmente, como um instrumento para aquilo que necessita mostrar, eles serviram também como um chamamento, um alerta a respeito desse intercâmbio do mundo espiritual no mundo material. Durante 7 anos, as visitas continuaram. Quando os espíritos os deixaram, disseram que iam, mas voltariam, e que quando voltassem, invadiriam o mundo tanto nas choupanas quanto nos palácios. Então, de uma certa forma alegórica, eles já estavam falando a respeito do que viria depois, com o advento das irmãs Fox. Foi justamente 4 anos após que começaram as batidas de Wadesville, que seja a batida da mesa, que nós vimos na foto do primeiro slide. O episódio da manifestação dos Shakers é um elo distinto entre o trabalho pioneiro de Swedenborg e o período de Davis e das irmãs Fox. Andrew Jackson Davis, nascido em 1826, tinha somente a escola primária, mas naquela criatura mirrada dormiam estranhas forças espirituais. Era portador de clarividência, mas também ouvia vozes que lhe davam bons conselhos. Antes dos 20 anos, já tinha escrito um dos livros mais profundos e originais de filosofia, produzidos até então. Isto era uma prova clara que nada tinha vindo dele mesmo e de que não passava de um canal, através do qual fluía o conhecimento daquele vasto reservatório espiritual. As observações de Davis não se limitavam aos que estavam em sua presença, pois sua alma podia emancipar-se pela ação magnética, que é o que o Wagner Borges faz, Angélica. Seria um desdobramento consciente. Nesta fase inicial, Davis não se recordava do que via em transe, mas tudo ficava registrado em seu subconsciente e mais tarde recuperava com clareza. No seu livro, Princípio da Natureza, prevê o aparecimento do espiritismo como doutrina e prática mediúnica. A sua importância reside no fato de que, com ele, começou-se a preparar o terreno para a eclosão da doutrina espírita. A família Fox. Wadesville é um vilarejo próximo à cidade de Rochester, no condado de Wayne, no estado de Nova York, Estados Unidos. É considerado como berço do novo espiritualismo, ou seja, o espiritismo dos povos de língua inglesa. Numa casa humilde, alugada em 11 de dezembro de 1847, vivia a família protestante, composta por John Fox, sua mulher Margaret e suas filhas menores, Margaret, de 14, e Catherine Kate, de 11. Em 1848, foram surpreendidos por barulhos de arranhaduras
e estes se manifestavam à medida que se passava. As crianças se assustavam de tal maneira que não queriam mais dormir sozinhas. Então, esse tipo de fenômeno era o que eu falei no início, que sempre existiu, em menor escala, e que as pessoas costumavam falar, casa mal assombrada, assombração e coisas assim. Só que aqui, nesse caso, foi uma incidência grande. Por quê? Já era, entre aspas, um retorno dos Shakers que estavam fazendo essas manifestações para desenvolver o caminho que seria o precursor para a codificação que Allan Kardec fez. E só para elucidar, para quem ainda não viu, a gente sabe que esses fenômenos acontecem quando há a presença do ectoplasma com médiums de efeitos físicos, né? Então, o plano espiritual, ele consegue se manifestar através de barulho, através, muitas vezes, de materialização, de vozes, de coisas assim, plausíveis no plano material, mas não conseguem se produzir sozinhos. Eles precisam desse fluido que os médiums, que são de efeitos físicos, que todos nós possuímos alguma quantidade, outros em maior escala. E aí eles conseguem, através da presença dessas pessoas, produzir esses fenômenos que têm esses barulhos. Então, sempre que alguém falar assim, eu tenho aquela casa que é mal assombrada, ou que tem algum tipo de efeito físico, há a presença nas redondezas de médiums de efeito físico. Finalmente, a 31 de março de 1848, houve grande invasão de sons, e Kate resolve desafiar o mistério, travando um diálogo através de palmas. A cada palma de Kate era dada a resposta com pancada correspondente. A menina, então, perguntou se as pancadas estavam vindas de um espírito. Se fosse, deveriam ser dadas 2 batidas. A resposta foi afirmativa. Então, vocês viram aqui que a bichinha foi corajosa. Estabeleceu-se assim, nesse dia, a telegrafia espiritual. Então, para esclarecer um pouquinho para vocês, é classificado como telegrafia espiritual vários tipos de fenômenos de comunicação. Então, por exemplo, uma canalização. Hoje você vê na internet, sem ser assim, publicações essencialmente espíritas kardecistas, mas principalmente essas canalizações que o pessoal fala que é de extraterrestre, eles não falam incorporação ou psicofonia, como a doutrina espírita nomeia, né? Eles falam canalização, porque é uma comunicação que ocorre basicamente do mental para o mental. Também a telepatia, que é algo que dizem que muito em breve todos nós estaremos desenvolvidos, que é a comunicação através do pensamento, sem ter a necessidade de abrir a boca, também é considerado uma telegrafia espiritual. A sintonia mental, né? Quando você tem aquela sintonia de vibração, de energia, e que, de certa forma, consegue estabelecer uma comunicação, mesmo que não seja formado necessariamente por frases inteiras, como ocorre na telepatia e na canalização, também é considerado uma telegrafia espiritual. Ondas mentais, seria mais ou menos equiparado à sintonia. Fotografia e telegrafia de pensamento, é quando você consegue captar uma imagem inteira, passar como se fosse um retrato falado, através do pensamento para uma outra pessoa, ou mesmo quando você tem a capacidade, você mesma, de fazer o desenho. Então, isso também é um tipo de telegrafia. E, como nós originamos aqui essa explicação, essa questão das batidas e das mesas girantes, que foi o que a menina Fox começou a estabelecer essa comunicação com o plano espiritual. Então, a partir disso é que nasceu a telegrafia espiritual e tem todos esses desdobramentos que nós citamos agora. Um vizinho dos Fox, de nome Wesley, usando o alfabeto para obter respostas mais rápidas, consegue saber que ali houvera um crime.
Entretanto, esse episódio não teve como finalidade a punição do culpado, pois a finalidade desses fenômenos era convencer a todos da imortalidade da alma. Então, realmente, foi uma ação conjunta e organizada em diferentes partes, com o intuito de promover mesmo a questão do advento da terceira revelação, que é a doutrina espírita. Grande número de adeptos da nova crença fizeram realizar em Rochester a primeira reunião pública para investigar a veracidade dos fenômenos. Mas é preciso admitir a envergadura moral do casal Fox, que, embora renegados pela igreja a que pertenciam, preferiram renunciar a negar os fenômenos espíritas, ou a abdicar da verdade de que foram testemunhas. Aí vamos para as mesas girantes em si. A publicidade que se formou em torno das irmãs Fox teve também o mérito de chamar a atenção para o grande número de médiums que começaram a sair do anonimato e a revelar suas faculdades, estimulados pelos acontecimentos de Wadesville. Então, é o que eu citei no início. Esses fenômenos sempre aconteceram, só que não tinha uma ação organizada, não se falava a respeito, não tinha conhecimento, não tinha nomenclatura. E a partir do momento que tornou-se público, então as pessoas que tinham a mediunidade mais evidente começaram a sair do anonimato e revelar as potencialidades mediúnicas. Ocorreu assim, paulatinamente, a anunciada invasão dos espíritos que se manifestavam em toda parte pelos mais diferentes médiuns. Foi em fins de 1850 que os próprios espíritos sugeriram a nova maneira de se comunicarem, em substituição ao processo moroso das pancadas. Esses fatos, apresentados aos olhos dos pesquisadores honestos, sugeriam, de forma drástica e inquestionável, a existência do espírito. Mas as respostas dos espíritos às perguntas frívolas dos participantes, movidos pela curiosidade do desconhecido, passaram a constituir motivo de grande interesse, mesmo porque as mesas moviam-se em todos os sentidos, giravam vertiginosamente ou se elevavam no ar, alcançando o teto, produzindo os mais variados movimentos. Daí em diante, as mesas girantes passaram a constituir a grande atração dos salões da sociedade parisiense, como se tais fenômenos fossem mero passatempo. Então, por um período, apesar da frivolidade das reuniões, a espiritualidade permitiu que assim o fosse. Por quê? A curiosidade fazia com que o movimento se tornasse mais conhecido e que mais pessoas se interessassem. Na verdade, era uma determinação do alto, despertando consciências para a imortalidade da alma e para o recebimento do Consolador, prometido por Jesus há muitos séculos e consubstanciando no Espiritismo, que logo seria codificado, pois os tempos eram chegados. Advento da doutrina espírita. Hippolyte Léon Denisard Rivail, aos 50 anos, era um nome respeitado na França, portador de inúmeras qualidades morais e intelectuais. Era o grande estudioso dos fenômenos psíquicos, interessando-se de modo especial pelo estudo do magnetismo. Ouvira falar das mesas girantes e atribuiu esses fenômenos ao magnetismo impregnado nas mesas. Daí seus movimentos, tendo conhecimento da existência de algo inteligente por trás, admite a hipótese da atuação do mundo espiritual. Nas última e penúltima aula do curso preparatório, nós temos uma breve biografia do Allan Kardec, né, que é o Hippolyte Léon Denisard Rivail, e do Dr. Bezerra de Menezes. Então, quem quiser dar uma olhadinha na aula gravada, eu creio que a do Kardec seja a número 23 e a do Dr. Bezerra a número 24. Resolve, então, verificar a procedência dos fatos. E assim, ano após ano, o professor Rivail trabalha metodicamente na elaboração da doutrina espírita.
Allan Kardec é o nome que adotou como codificador da doutrina espírita. Aí lá na aulinha vocês vão ver que Allan Kardec era o nome que ele usou numa encarnação anterior como um druida. E como ele era uma pessoa influente na sociedade, ele não quis misturar, expor toda a vida dele acadêmica, como professor e tantos outros conhecimentos que vocês verão lá naquela aulinha, ele não quis expor, então ele usou esse pseudônimo, que foi um nome que ele teve numa encarnação anterior e que ficou aí bem marcado, né? Que hoje, quando a gente se reporta à doutrina espírita, que na verdade é espiritismo puro e simples, muitas vezes a gente se reporta como kardecismo, né? Quando o correto é falar espiritismo puro e simplesmente. Então, Allan Kardec é o nome que adotou como codificador da doutrina espírita. Com a expansão da codificação espírita, os fenômenos mediúnicos já não despertam a mesma curiosidade de outrora, né? Aí deixou de ser frívolo, deixou de ser fofoca, deixou de ser mera curiosidade, passou a ser um método de estudo, então já não era mais tão, não despertava tanta curiosidade assim das pessoas que não queriam de fato conhecer, né? Porque sempre tem aquele que quer se aprofundar e aquele que quer ficar só na superficialidade das coisas. Pelo menos com o mesmo ímpeto. A atenção volta-se, atualmente, para outro objetivo transcendental, a necessidade de elevação moral. E é justamente nisso, da nossa necessidade da elevação moral, que encerra toda a questão do espiritismo em si. Que tudo que nós estudamos, tudo que nós fazemos, tem como principal objetivo a elevação moral, que, diga-se de passagem, é o nosso principal propósito reencarnatório, a elevação moral. Muitas vezes a gente pensa, eu vim para corrigir isso, para corrigir aquilo, para conviver com não sei quem, para ser isso, para ser aquilo, não. O principal propósito reencarnatório é a sua própria elevação moral. Assim, ultrapassada a fase inicial da fenomenologia, abertos os caminhos deixados pelos precursores, pode o homem atual iniciar um novo capítulo de cunho moralizante, guiado pelos espíritos que o assistem através das possibilidades tecnológicas, das batidas e das mesas girantes, a transcomunicação instrumental. Para quem não sabe, a transcomunicação instrumental é a comunicação com os desencarnados, com o plano espiritual, através de equipamentos eletrônicos. Então, talvez vocês já tenham tido oportunidade de ler a respeito, ou até ver reportagem de televisão mesmo, que eu mesma já vi, e tem gente que se dedica a deixar lá os aparelhos, tudo ali numa frequência em que fica aquele chiadinho, e fica horas e horas aquela gravação, e que no meio daquilo aparece realmente alguma fala, alguma frase que vem do plano espiritual. E dizem que, num futuro não muito distante, a gente vai conseguir fazer uma chamada de vídeo para os nossos amores desencarnados, como fazemos aqui, né? Entre nós. Então, tudo isso é a transcomunicação instrumental. Assim, ultrapassada a fase inicial da fenomenologia, abertos os caminhos deixados pelos precursores, pode o homem atual iniciar um novo ciclo de cunho moralizante, que é a fase em que nós estamos, guiado pelos espíritos que o assistem através das possibilidades tecnológicas, das batidas e das mesas girantes, a transcomunicação instrumental. Assim, dos estudos sistemáticos desses fenômenos, surgiu toda uma filosofia fundamentada nos princípios cristãos, que é a nossa doutrina espírita. Aí, com isso, nós concluímos a parte A e vamos iniciar a parte B. Alguém gostaria de fazer algum questionamento sobre a parte A? Eu quero fazer. Pode falar. Na parte das irmãs, eu lembrei de uma coisa que eu não tinha
despertado curiosidade ainda, mas agora eu fiquei na dúvida. Tem vários filmes, eu nunca vi alguém fazendo isso na minha frente, mas eu já assisti vários filmes que as pessoas usam aquele tabuleiro para chamar os espíritos. Mas eu sempre achei que era, tipo, bobagem. Tipo, gente, o espírito tem mais coisa para fazer do que ficar, né? Pelo amor de Deus. Respondendo isso, mas aí agora que você falou do negócio, eu achei que, sei lá, é verdade, né? Então, Você está se referindo àquela brincadeira do copo? eu não sei qual que é a brincadeira, mas tem um tabuleiro, aí as pessoas colocam a mão em E cima. Eu aí acho que é coloca a mão em Ouija, cima alguma coisa e assim. vai e gira. Tem até muito filme de terror que começa assim. Sim, Então, na verdade, como você já aprendeu no nosso primeiro curso, nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Nós estamos aqui numa dimensão e o que nos separa de uma outra dimensão é uma linha muito tênue. E os nossos sentidos, eles não conseguem captar a dimensão espiritual que nos rodeia. E a gente sabe que as nossas companhias espirituais, os ambientes onde nós estamos, eles são de acordo com as nossas afinidades, né? Então, tem gente que gosta de, vamos supor, não estou criticando, gente, só estou dando um exemplo mais fácil de se entender. Então, vamos supor que determinada pessoa gosta de ir num boteco e ali tomar bastante cerveja e outras bebidas e mais fazer jogos disso, daquilo, baralho, carta e passa o dia todo ali. Então, as companhias espirituais que terão ali, elas estão afinizadas com a questão da energia da bebida alcoólica, do jogo, do entretenimento do jogo, da discussão que pode se levar a isso e tudo mais. Então, ali tem uma galera espiritual. Da mesma forma que você vai, vamos supor, num templo, numa igreja, você entra, vai fazer lá uma oração, uma meditação, o que tem ali em volta? Espíritos afins com aquela energia. Então, quando você vai brincar, como a gente vê nos filmes, aí junta geralmente são adolescentes que se colocam ali, né, para fazer essa brincadeira do copo, ou ali o tabuleiro com o alfabeto, que tem a mão, ou alguma coisa se movimenta e coisas assim. As pessoas estão numa pegada de curiosidade, né, como estava no início lá das manifestações da doutrina. E só que ali, no início da manifestação da doutrina, tinha todo um propósito de despertar a curiosidade para ser precursor do espiritismo. Nesses casos, o que está embasado em torno dessa curiosidade daquele grupo que está tentando essa comunicação? Espíritos curiosos, muitas vezes brincalhões, que a gente costuma chamar, sei lá, de zombeteiro, e até espíritos que, através desses sentimentos de zombaria, querem, muitas vezes, assustar, porque vão rir, vão brincar, e até, de certa forma, causar algum tipo de constrangimento para o grupo. Então, eles se servem desses encarnados e do que eles estão cultivando em pensamento para se manifestar. Isso não significa que o que eles estão dando como resposta sejam respostas sérias, sejam respostas confiáveis, muito pelo contrário. São coisas que tem que se tomar muito cuidado, porque o intuito ali é brincadeira, é gozação, é colocar medo, é espantar as pessoas e até causar pequenos malefícios que vão gerar constrangimentos e piada. Então, sim, Cecília, isso acontece. A gente pode se servir da espiritualidade que nos rodeia a qualquer momento, né? Geralmente as pessoas que são mais sensíveis, porque todos nós somos médiums em diferentes graus, mas as pessoas que são mais sensíveis terão uma capacidade de observação, de sensação e de manifestação, até com relação ao copo ali andar, ou ao tabuleiro mostrar uma resposta. Isso também é um efeito físico, que precisa da atuação do fluido dos encarnados, que todos nós temos um pouco. Então, é um conjunto, tanto do plano espiritual quanto do plano material, de pessoas que querem desfrutar da mesma brincadeira, mas não é algo que seja aconselhável, que seja bom, porque pode trazer prejuízos para o nosso equilíbrio, para a nossa espiritualidade,
pode atrair companhia espiritual, que vai com a gente para casa, que se afiniza com os nossos gostos, e está interferindo na nossa vida, como um processo de obsessão simples. Entendeu, meu amor? Entendi. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação ou podemos passar para a parte B? Bom, então vamos para a parte B. Espiritismo e espiritualismo. O Livro dos Espíritos, obra essencial da doutrina espírita e conteúdo fundamental deste curso, apresenta-se inicialmente sob o título Filosofia Espiritualista. Importa, assim, inicialmente questionar qual a relação entre o espiritismo e o espiritualismo e por que apresenta-se como filosofia. Então, nós vimos no nosso curso anterior o tripé que baseia a doutrina espírita, que é filosofia, ciência e religião. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, houve por bem criar os vocábulos espiritismo e espírita, distinto dos espiritualismo e espiritual, para maior clareza e precisão dos conceitos. Por espiritualismo, entende-se a doutrina filosófica, segundo a qual o espírito constitui a substância de toda a realidade, e que tem por base a existência de Deus e da alma. Efetivamente, o espiritualismo opõe-se ao materialismo, para o qual a única substância é a matéria. Então, nós vimos no curso anterior essa questão do materialismo, que só tem a questão da matéria, viveu, aproveitou esse mundo, morreu, acabou. Nada mais existe. Espiritualismo, espiritismo é o nome correto de se referenciar à doutrina espírita codificada por Kardec. Então, muitas vezes a gente fala kardecismo, como uma referência ao codificador, mas o correto é espiritismo. Espiritualismo tem alguns pontos em comum com a doutrina espírita, como nós veremos a seguir. Por isso, muitas vezes, eles se confundem, mas eles não são essencialmente a mesma coisa. Tem alguns aspectos em comum, mas não são a mesma coisa. Aí veremos aqui. Sobre esse aspecto, a doutrina espírita está plenamente identificada ao espiritualismo, ou seja, na questão de se opor ao materialismo, enquanto gênero a que pertence. Mas quanto à especificidade, vai mais além, na medida em que acrescenta-lhe os seguintes princípios básicos. Número 1, possibilidade de comunicação entre o mundo espiritual e o material. 2, pluralidade das existências, que são as reencarnações. 3, pré-existência e imortalidade da alma, Você já existiu antes, em uma encarnação anterior, e você é um ser que vai nascer e renascer várias vezes, mas que é um ser imortal. Justiça natural. As penas e recompensas nada mais são que consequência natural de ações praticadas, que isso vem de encontro com o que nós estudamos a respeito das leis naturais de Deus, que é a de causa e efeito. E progresso infinito do espírito, ou seja, a gente vai sempre progredindo. Tudo aquilo que a gente adquiriu, venceu, nós não perdemos, nós só vamos caminhando para frente. O espírito não retroage, ele somente avança. Então, é um progresso contínuo e o tempo que cada um vai levar para se tornar um espírito puro é uma conquista individual. Como generalidade, portanto, o Livro dos Espíritos apresenta uma das fases do espiritualismo, mas como especificidade contém a doutrina espírita. É essa a razão por que traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. Foi bem breve, foi mais para distinguir a diferença entre espiritismo e espiritualismo e o que eles convergem no mesmo sentido. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação sobre essa parte B, ou podemos passar para C? Maravilha. Então, vamos para C. Espiritismo, filosofia, ciência e religião, que é o tripé base da doutrina espírita. Nós temos até aqui essa foto
que representa bem esse tripé. Espiritismo ao centro e a ciência, porque o espiritismo ele sempre busca a comprovação a respeito da ciência, né? Que na época de Jesus a ciência não era adiantada, mas conforme ela foi progredindo, muitas coisas que eram tidas como miraculosas foram explicadas. E Kardec, na codificação, ele deixa muito claro que com o passar do tempo, nós estamos já aí há dezenas de anos, né, do advento da codificação espírita, ele diz que se a ciência avançar em algum aspecto que não está elencado na codificação daquela época, que é para nós considerarmos a ciência. E a filosofia, porque traz todo aquele aspecto filosófico, né, que nos auxilia a repensar os pontos de vista, e a religião, essa religação com o plano espiritual através dos ensinamentos de Jesus. Então, aqui, embora represente uma face do espiritualismo, cumpre esclarecer que o espiritismo difere de toda e qualquer ramificação espiritualista religiosa, na medida em que não possui dogmas, né? Então, o espiritismo não tem nada que vá dizer para você, é dogma, não tem resposta, a gente tem que esclarecer. Pelo contrário, ele busca trazer luz a todas as nossas dúvidas. Então, não possui dogmas propriamente ditos, mas antes fundamenta-se na razão e nos fatos. Sob esse aspecto, o espiritismo é considerado uma doutrina tríplice, pois sua estrutura consiste em ciência, filosofia e religião. Ciência, pois possui como fundamento a parte experimental, ou seja, ideias organizadas sistematicamente a partir dos fatos, dos fenômenos mediúnicos e das manifestações gerais. Para tanto, emprega efetivamente o método experimental. Então, consciência prática. Nós temos bastante desse conceito no livro dos médiuns, que também vai ser objeto de estudo nos nossos próximos cursos. Filosofia, pois sua temática abrange essencialmente objetos do conhecimento que estão além da experiência sensível, qual a existência de Deus, os princípios construtivos do universo, causas primárias, as leis morais e outros. Para tanto, possui como instrumento seguro o método racional, que a gente sempre afirma que a doutrina espírita, ela prega a fé raciocinada. Então, tudo que você lê, ouve de uma pessoa, como vocês estão ouvindo de mim, vocês têm que passar pelo crivo da sua razão, raciocinar para ver se aquilo está fazendo sentido. Se achar que alguma coisa está discordante, procura uma origem, uma explicação, pergunta, porque tudo tem que ser raciocinado, porque aquilo que você raciocina, que você consegue entender, compreender, é mais fácil de você internalizar e passar a fazer parte do seu dia a dia, através do seu pensamento, do seu coração e das suas atitudes, que é o mais importante. Consciência teórica, o livro dos espíritos, que tem como base a religião. Na medida em que seu fim último consiste na restauração do evangelho e na prática dos princípios cristãos, importa, porém, considerar que, embora de essência religiosa, o espiritismo não se vale de formalismos exteriores de práticas sagradas, rituais ou técnicas coletivas, mas a busca de religiosidade dá-se na intimidade afetiva de cada um, a partir de uma atitude interior consciente, que é o que eu falei para vocês. Aquilo que a gente interioriza, a gente incorpora, a gente passa a ter uma atitude nesse sentido. Consciência moral, religiosa e étnica. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esses três aspectos encontram-se bem definidos na codificação de Allan Kardec, respectivamente. O Livro dos Médiuns,
o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Em seus aspectos científicos e filosóficos, a doutrina será sempre um campo de investigações humanas. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza de seu imenso futuro espiritual. Então, a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus redivivo. Ela traz à tona todos os ensinamentos de Jesus. E aí, com isso, nós concluímos aqui a parte C. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Bom, na parte D, é aquilo que nós conversamos, né? Nós temos aqui as atividades. As atividades, elas possuem 3 questões de cada parte. Então, é na sequência. Por exemplo, 1, 2 e 3 é relativo à parte A. 4, 5 e 6 é relativo à parte B. 7, 8 e 9 é relativo à parte C. Então, essas são as 9 questões de fixação relativo ao conteúdo de hoje e que eu vou disponibilizar o PDF desses slides para que vocês possam consultar. E a nossa frase de reflexão de reforma íntima, que é muito importante, que eu comentei com vocês. Ela foi extraída do livro Calma, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Aí nós temos a frase: aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Aí o intuito é que você reflita como que está a sua vida individualmente, como pessoa, no seu dia a dia, em relação à reclamação e queixa. Como que você se posiciona? Você reclama muito? Você se queixa muito? Enfim, como que esse cenário se encaixa na sua vida atual, no seu dia atual? Então, quem desejar, desenvolve essa frase, pode digitar e mandar pelo WhatsApp, pode mandar direto, pode fazer um áudio. Se não desejar compartilhar, coloca lá no caderninho, desenvolve para si mesmo, sempre na primeira pessoa do singular, eu vivo reclamando, supondo assim, que você vai ir acumulando essas reflexões, porque quando a gente é obrigado a pensar, quando a gente é obrigado a se posicionar, o cenário muda completamente. E quando você se deparar com uma situação semelhante àquela que você refletiu, você vai se lembrar. E assim você vai se corrigindo. Primeiro você faz e lembra. Depois você lembra e não chega a fazer. Até que aquilo está tão íntimo em você, como uma transformação, que você nem chega a pensar em fazer. E é assim que a gente vai mudando intimamente, se reformando nesse nosso exercício aí da reforma íntima. Então, vamos aqui parar a apresentação. Irene, eu tenho uma pergunta. Sim, meu amor, pode falar. A gente vai ler alguma obra da codificação para esse curso? Olha, toda a apostila da Federação Espírita, que é o que nós estamos usando para essas aulas, ela é um compilado das obras da codificação. Só um instantinho. Então, vamos supor, no preparatório, no primeiro ano básico, no segundo ano básico, a gente vê bastante do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. E um outro livro que eles vão encaixando alguma coisinha. No mediúnico 1 e 2, já vai mais o Livro dos Médiuns. Depois a gente tem o Aprendizes do Evangelho, que é mais ligado à questão do Evangelho, e vai tendo um pouco mais de cada um. Então, dentro desse curso, não há a necessidade de fazer um estudo sistemático de qualquer obra da codificação. Mas você pode fazer, se você assim desejar. Você pode fazer uma leitura sistemática do Evangelho, uma leitura sistemática do Livro dos Espíritos.
Há casas espíritas que, ao invés de, principalmente as que não são filiadas à federação, elas até preferem fazer esses cursos baseados num livro, né? Então, vamos supor, esse ano a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem não sei quantos capítulos, a pessoa que vai dar aula prepara a aula dentro daquele capítulo. Eu já dei aula nessa forma, como voluntária, não como à frente de uma sala. Eu para mim, eu achei muito desgastante, porque eu gosto de falar, eu gosto de explicar, eu gosto de ouvir a dúvida que vocês têm, e acaba ficando pouco tempo, porque você precisa resumir um capítulo inteiro para você falar. Aí você fala o tempo todo, acaba não tendo momento para essa troca que normalmente nós temos aqui. Mas existem lugares que você vai estudar um ano o Evangelho, um ano o Livro dos Espíritos, e assim sucessivamente. Mas você pode sim estar fazendo uma leitura contínua, ou abrindo ao acaso, que é mais o caso do Evangelho, né, o Livro dos Espíritos. Eu acho que é melhor, se for o caso, fazer leitura capítulo por capítulo e meditar com tempo, sem ter um cronograma a respeito das perguntas que estão ali, das explicações, para você conseguir entender e acrescentar a tudo que você está vendo. Mas, volto a dizer, as apostilas da federação é um compilado. Então, dos 5 livros do Kardec, é melhor que eu leia para esse curso o Livro dos Espíritos? Porque o Seria Evangelho eu já leio. o Evangelho, você lê como? Do jeito que minha mãe quiser. Ela abre e ela lê, a gente lê, do jeito que ela quiser. Então, isso aí a gente costuma fazer no Evangelho em casa, abrir ao acaso, ou fazer uma leitura contínua e apreciar, ler aquilo lá. Mas esse formato que você e sua mãe está fazendo não é um estudo, né? Um estudo é quando você pega o livro ali mesmo em si, e hoje eu vou estudar, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o capítulo e tem uma porção de subitens, né? Que tem mais instrução dos espíritos, tem a passagem do Evangelho, tem a explicação dentro da doutrina. Então, é bom que você pegue trechos dentro da sua necessidade de tempo, em tamanho, né, se de uma página, meia página, uma folha, 2 folhas, e medite a respeito da mensagem moral que ele está te trazendo. E aí você vai progredindo no estudo. Isso sim é um estudo, quando você lê com intenção de extrair o conteúdo e a mensagem moral. Aí, voltando na sua pergunta, você pode fazer isso com o Evangelho, se você tiver mais afinidade nesse momento, ou você pode partir para o Livro dos Espíritos, mas nessa pegada de estudo. Porque agora é precoce para você ler o Livro dos Médiuns, ou a Gênese, ou o Obras Póstumas, né, que foi feito depois que Kardec faleceu. Então, eu li o dos médiuns, eu não entendi nada. Aí eu fechei. É bom você ver o Livro dos Médiuns depois que você já tiver feito pelo menos um ano da educação mediúnica. Entendeu, meu amor? Entendi, obrigada, Irene. Você pode até continuar nessa pegada suave aí, mas não é um estudo. Aliás, sua mãe devia fazer esse curso, viu? Fala para ela que eu chamei de Eu novo. também acho. Eu acho que a gente deveria fazer um protesto para ela fazer o curso. Fala para ela que não tem selinho, não tem puxão de orelha, não tem nota, e que ela experimenta, se ela não gostar, né? Fala que ela é muito bem-vinda. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Ainda temos 8 minutos. Acho que não, né? Então, eu espero que o conteúdo tenha sido proveitoso para vocês.
Qualquer dúvida pode perguntar posteriormente, não tem problema nenhum. Amanhã vou estar postando, como eu falei, a aula, o PDF e as demais informações, e estou sempre à disposição. Como sempre, eu agradeço muito a participação de cada um de vocês, porque sem a participação de vocês, esse meu propósito não se realizaria. Então, mais uma vez, gratidão, e rogo a Deus que possa abençoar agora o nosso descanso físico, né, a nossa noite de sono, que seja muito proveitoso para todas nós, no seio da nossa família. Então, uma boa noite, um beijo no coração de cada uma, e nos vemos, então, na próxima semana com a aula 2. Muito obrigada, gente. Beijos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.